eu acho que você não precisa ser um grande fã da franquia para perceber que os animes e jogos de Digimon são mídias que na maioria das vezes não conversam muito bem entre si. Pois enquanto o público espera que os animes sejam uma espécie de anti-Pokémon, onde os protagonistas só podem ter um monstrinho como parceiro, a maioria dos jogos já segue por um lado mais colecionável, onde você realmente precisa capturar monstrinhos para compor um time ou uma equipe. Talvez a série que mais tenha conseguido unir esses dois mundos para unir o útil ao agradável tenha sido Digimon Cross Wars, que trouxe um protagonista que, apesar de ter um parceiro Digimon principal, precisava juntar um exército de monstros para assim ter poder suficiente para rivalizar com o exército do vilão. Bom, por aqui a gente conhece essa temporada como Digimon das Fusões ou Digimon dos Megazords. Isso porque foi introduzido nela um conceito conhecido como Digicross, que ao fundir os monstrinhos, transformava cada um deles numa parte de um Digimon maior, no maior estilo robô montável. Mas enfim, apesar de não ter ficado tão popular por aqui, podemos dizer que essa temporada foi uma das que mais deram certo depois do Digimon Adventure clássico. Isso porque, ao juntarmos os seus 3 arcos, temos um total de 79 episódios, o que é um número bem maior que os 50 e poucos comuns das demais séries. Bom, mas por que esse vídeo se chama Temporada Esquecida, sendo que ela é até bem lembrada, nem que seja só pra falar mal? Então, na verdade, desses 3 arcos, apenas os 2 primeiros continuam populares e bastante comentados entre os fãs. Inclusive, apenas esses 2 chegaram por aqui de forma dublada pela Cartoon Network e também pela Netflix. Digifusão! A terceira parte dessa série nunca chegou de forma oficial por aqui, e nem na maior parte do mundo, o que é bem estranho, uma vez que ela trouxe um dos momentos mais épicos de toda a franquia, que foi a reunião de todos os protagonistas das temporadas clássicas. E também foi a única temporada de Digimon que conseguiu ser indicada ao prêmio de melhor animação do Emmy Internacional. Ou seja, em tese, essa deveria ser uma série muito procurada internacionalmente, o que por algum motivo acabou não acontecendo. Mas vamos lá, o que essa terceira parte de Digimon Cross Wars tem de tão diferente assim para ter sido aclamada pela crítica, mas rejeitada pelo mundo e até mesmo pelos fãs? Bom, Cross Wars em si já é uma temporada que divide bastante as opiniões. Porém, ao meu ver, ela é a que mais consegue trazer a essência do Digimon Adventure clássico. Pois temos nela personagens muito expressivos e com personalidades, e não apenas no time de protagonistas, mas também no grupo de vilões, que possuem dramas e dilemas próprios e até mesmo têm histórias com reviravoltas e plot twists, o que, convenhamos, são coisas muito raras de nós vermos em vilões de Digimon. Seu traidor! Você estava esperando todo esse tempo para me apunhalar pelas costas! Nela, acompanhamos o Taiki e seu parceiro Shoutmon passando por várias regiões do Digimundo para compor um exército poderoso e, posteriormente, enfrentar o terrível exército Bagra, liderado por um Digimon chamado Bagramon. A primeira parte do anime é a mais levinha, e vai apenas acompanhando os personagens, passando pelas regiões, buscando membros para formar o seu exército. Já na segunda, temos uma pequena reviravolta, com o vilão conseguindo conquistar o Digimundo. Daí temos o Taiki enfrentando cada um dos seus generais até chegar na luta final contra o chefão e reestabelecer a paz. Bom, já na terceira temos um salto temporal de 1 ano na história, e também muitas modificações na trama. Após o Digimundo ter sido salvo, uma nova ameaça surgiu, mas dessa vez para o mundo real. Uma nova dimensão conhecida como Digiquartz estava atraindo vários Digimons, que por sua vez estavam passando dela para o mundo real para utilizar os sentimentos das pessoas para ficarem mais fortes. E para detê-los, um estranho senhor, conhecido como Velho do Relógio, estava juntando um grupo de caçadores para capturá-los. Esses caçadores seriam como os Digi escolhidos da história, uma vez que cada um deles deveria possuir um parceiro Digimon. E é aí que vem a maior modificação dessa trama, pois se as 2 primeiras partes dessa temporada foram protagonizadas pelo Taiki e Shoutmon, dessa vez tivemos a inclusão de um novo protagonista principal, o Tajiro. Porém, assim como houve em Digimon 02 com a entrada do Davis e os demais Digi escolhidos, o Taiki e os demais personagens que enfrentaram o exército Bagra nas 2 primeiras partes do anime continuavam sim fazendo aparições esporádicas.
Então a mudança foi apenas na ambientação e no protagonista? Na verdade não, podemos dizer que essa terceira saga de Cross Wars pode ser considerada um anime à parte, uma vez que ela traz uma temática totalmente diferente das partes anteriores. Recebendo esse título aqui, que eu não vou saber pronunciar, mas que se traduz como os jovens caçadores que saltam através do tempo, o Digimon Hunters, como ficou conhecido entre o fandom, foi uma pseudo-temporada criada em 2012, em comemoração aos 15 anos da franquia dos monstros digitais. Por isso, ela foi finalizada com a união de todos os protagonistas das temporadas anteriores, fazendo uma espécie de crossover épico para marcar essa data. Porém, também por ser um anime comemorativo, nós podemos perceber que os produtores quiseram usar muitos elementos do Digimon original, lá dos aparelhinhos virtuais e também dos jogos, para compor a lore e a forma como os Digimons agiam nessa história. Então, assim como o título indica, o tema é caçada. Caçada essa aos Digimons que estão causando problemas no mundo real. E uma caçada propõe capturas. E é justamente isso que acontece. Um Digi escolhido pode capturar Digimons com seu Digivice, que no caso dessa temporada são chamados de Crossloaders, e que posteriormente podem ser utilizados como personagens que você pode fundir ao seu Digimon principal, para ele ficar mais poderoso. E a ideia de capturar monstrinhos, como nós já dissemos no começo do vídeo, é algo muito presente nos Digimons do videogame. Ok, entendemos porque essa saga foi criada, mas ela realmente foi boa? Então, eu diria que ela tem sim uma proposta muito interessante, mas que infelizmente não foi muito bem aproveitada. Bom, tudo começa por causa de umas distorções eletrônicas que acabaram surgindo devido ao crescimento digital do mundo humano, que não seria nada demais se a Terra não tivesse virado palco de uma luta interdimensional contra o Bagramon, lá no final da segunda parte dessa temporada. Devido ao poder do vilão, essa distorção acabou ganhando vida própria, se tornando um Digimon chamado Quartzmon, que para aumentar o seu poder se dividiu e se espalhou por todo o mundo, usando os dados que consumia para criar a sua própria dimensão, que no caso era o DigiQuartz. Mas como ele ficava mais forte? Então, ele atraía Digimons do Digimundo para sua dimensão, para que eles pudessem vir até a Terra, se fortalecer com sentimentos humanos, para posteriormente roubar esses dados para si. Essa ideia de que os Digimons estão atrás de pessoas para se fortalecerem é algo muito presente nos joguinhos originais, e também na temporada Digimon Tamers, onde os monstros digitais estavam em busca de domadores para ficarem mais fortes. E em Digimon Hunters isso também acontece. Porém, temos alguns monstrinhos que querem fazer parceria com uma criança para serem fortalecidos com sentimentos positivos, já outros que preferem persuadir os humanos para se fortalecerem com seus sentimentos negativos. E se aproveitando dessa busca de Digimons por parceiros humanos, um ser conhecido como o Velho do Relógio criou uma caçada, dando um crossloader para crianças que faziam parcerias com Digimons para que eles tanto capturassem as criaturas que estavam fazendo coisas ruins, quanto trabalhassem indiretamente para um objetivo maior, que nós falaremos um pouquinho mais adiante. E é aí que conhecemos o Taijiro, que ao entrar sem querer no DigiQuartz, acabou encontrando o Digimon que viria a ser o seu parceiro, que no caso é o Gundramon. Então, essa série não tem um time principal de personagens, porém, poderíamos dizer que o time central era composto pelo Taijiro, o próprio Taiki, que liderou as duas partes anteriores, e o Yu, que também esteve presente na luta contra o Bagramon, mas que agora assumiu um papel de mais destaque. Também tínhamos um time de caçadores meio antagonistas, liderados por um garoto chamado Ryoma, e também composto pelo Ren e Airu. Outros caçadores também foram aparecendo no decorrer do anime. Mas como nessa série nós não tínhamos a ideia de times, então não tem como a gente ficar classificando quais eram as suas posições. Enfim, mas essa ideia de caçada também tinha algumas regras estabelecidas pelo Velho do Relógio. Começando pelo fato de que só um Digimon poderia ser utilizado por vez, e que cada fusão só podia ser realizada entre 2 Digimons. O que convenhamos que foram regras bem úteis, uma vez que as sagas anteriores tinham banalizado muito o Digicross, incluindo até mesmo a fusão entre todos os Digimons do Digimundo. Já uma outra regra era não capturar o Digimon do amiguinho.
Bom, mas pra que tantas regras se era uma luta para salvar o mundo? Então, não era só isso. Na verdade, essa também era uma competição para definir qual seria o melhor caçador. Estranho, né? Mas não se preocupem que isso tem um propósito. Vocês lembram que eu comentei que o Quartzmon havia se espalhado pelo mundo e estava querendo consumir mais dados para ficar mais poderoso? Então, a verdadeira caçada era atrás dele. Mas caçá-lo não seria uma tarefa tão fácil assim, uma vez que ele já tinha atingido proporções interdimensionais. Por isso, o Velho do Relógio construiu um plano mais elaborado. Como tudo começou na luta contra o Bagramon, tudo só poderia terminar por ela. Sendo assim, a chave para destruir o Quartzmon estava justamente numa das partes desse vilão. Mais precisamente no seu braço, que por sua vez só poderia ser acessado através de um ritual, que deveria incluir o poder dos 6 heróis lendários, que no caso eram os humanos que salvaram Digimundo, o Tai, Dave, Staccato, Takuya, Masaru e o próprio Taiki, e que só poderia ser manipulado pelo melhor caçador de Digimons. E por isso, a caçada também era uma competição. Entretanto, ninguém sabia onde Quartzmon estava. E se ele estava escondendo tão bem, talvez ele estivesse se infiltrado no time da caçada. O que é verdade. Já a identidade e motivação desse Velho do Relógio talvez seja o maior plot twist da história. E eu só posso dizer que assim como tudo se iniciou com Bagramon, a sua identidade também tem tudo a ver com esse antigo vilão. Mas daí você vai ter que assistir tudo para entender. Bom, apesar da temática interessante, o maior problema de Digimon Hunters pra mim é no quesito Digievolução, que não é um problema exclusivo só dessa saga, mas sim de todo o Digimon Cross Wars. Isso porque essa temporada não trabalhou com a ideia de níveis evolutivos, o que, convenhamos, é o elemento principal da franquia. Ok que cada Digimon pode ter uma Digievolução comum e várias fusões com personagens diferentes. As próprias evoluções do Shoutimon, o Omega Shoutimon, e do Gundramon, o Arrester Dramon, são realmente personagens muito legais, que eu colocaria ali no meu top 20 de melhores designs. Porém, eu quero ver um Girininho se desenvolver e virar uma criatura super desenvolvida e super armada. Mas nem tudo é ruim, como essa temporada trabalhou com a ideia de episódios soltos, podemos ver uma variedade incrível de Digimons. E como a problemática era o fortalecimento através dos sentimentos negativos, a série pode explorar assuntos mais complexos, como a inveja, pessimismo e até mesmo depressão. Obviamente, o ponto alto foi o crossover entre todos os protagonistas, que é justificado pelo fato do Velho do Relógio ter trazido cada um de seu próprio tempo e dimensão, e por isso temos o Tai e Davis ali com a mesma idade. E sim, foi esse anime que deixou bem claro pra gente que cada série era uma dimensão paralela. Porém, ela também deu dicas que Digimon Adventure e Digimon Cross Wars possam se passar no mesmo mundo, mas em épocas diferentes. Uma vez que o Shoutimon recebeu o poder do Omegamon como herança. Então, vai saber, né? Enfim, Digimon Hunters é uma saga que merecia sim ter mais reconhecimento. E o fato de quase ter ganhado o Emmy, que é o maior prêmio da televisão mundial, e só ter perdido porque competiu com o incrível mundo de Gumball, já diz que vale muito a pena sim a gente dar uma chance pra ela. Essa fase só tem 25 episódios e, como não tem uma grande dependência dos arcos anteriores, então dá sim pra assistir só essa parte, em um final de semana bem tranquilamente. Sem contar que é sempre bom revermos os protagonistas clássicos em ação.